Fala aí, eu sou o Dos Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, até morte teve no troço, gente. Vamos falar sobre a terceira parte de Vilarejo do Amor. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não tá esperando o quê? Pega esse dedinho abençoado que Deus te deu e clica em inscreva-se, toca o sininho pitadinho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha e, claro, comenta conosco. Se tá acompanhando o Vilarejo do Amor, não tá? Eu acho que esses últimos episódios foram sensacionais. Muita coisa aconteceu. Foram 4 episódios curtos, mas a primeira temporada foi um pouco assim, mas a galera dessa temporada é muito mais sanguínea, sente muito mais os troços. Então a gente tem a Erkan, por exemplo, que qualquer coisa ela já tá desabando no choro. O Guitarim também, que aconteceu até umas coisas com ele que a gente vai falar daqui a pouco quando começarem os spoilers e tal. Mas antes da gente falar mais, eu quero dizer que eu tô feliz, porque eu tenho lido nos comentários da galera falando: não vi a Vilarejo do Amor, estou vendo por causa de vocês e estou gostando. E o que eu posso dizer é que se você ainda não assistiu o Vilarejo do Amor e tá com a dúvida, não tenha mais dúvidas, assista. Se você curte reality de relacionamento, você vai curtir. E, de novo, ele pode ser um pouquinho mais lentinho, um pouco diferente da maioria dos outros realities que você está acostumado, mas ele vale muito a pena por todas as emoções, por tudo que você vive, e sem dúvida nenhuma você vai se apegar aos participantes, principalmente com o tempo. Eles vão crescendo em você, eles vão aos pouquinhos te conquistando, não é uma coisa arrebatadora, não. É algo que vai crescendo. E quando você vê, você já está completamente envolvido e apaixonado por eles. É algo assim muito sutil, muito devagar. Eu acho muito legal essa situação. E o segundo vídeo teve pouco view, inclusive. Então, depois de assistir esse daqui, vai lá assistir o segundo. Você vai ver, inclusive, que a gente acertou. A gente fez previsões no segundo vídeo. É o segundo ou o primeiro? Esse é o terceiro vídeo já? É o terceiro. Nossa! Então, por isso que a gente falou que é a terceira parte, que a primeira a gente dividiu em 2. É verdade. Eles liberaram logo 8 episódios de uma vez. Você vai lá ver que a gente acertou previsões, tá? Mas como a gente estava falando, o programa está se desenvolvendo, as coisas deram uma acelerada nesses 4 episódios. Eu acho que até por isso a Netflix acabou separando de novo, né? Soltou 8 de cara e depois separou 4 e mais 4 que vão sair semana que vem, porque começou a vários triângulos, quadrados, pentágonos. E por mais que sejam episódios não tão longos para o Oriente, tá? Porque geralmente coisas lá levam 1 hora, cada episódio de alguma coisa lá leva 1 hora e 1 hora e pouco. Esse às vezes não ultrapassa 45, 50 minutos o máximo. Então pode parecer que não tem problema, mas esse momento agora, até porque já passou muito tempo de convívio, eles estão praticamente 1 mês ali na casa, então muita coisa aconteceu. E aí, claro, vão começar já a florescer. Tanto coisas como sentimentos bons, como sentimentos ruins começam a aparecer pelo convívio que eles estão vivendo ali naquele mês. E aí, o que tem agora? Spoiler! E não tenho síndrome de Tourette. Vamos lá, o episódio começa então com uma rata, né? A gente tá pegando ali a rebarbazinha do final do aniversário dele, ele falando que tá muito feliz e coisas do tipo, e aparecem as filhas dele, ele conversando pelo computador com elas. Foi até algo que a gente comentou, né? Que a gente não sabia como que era a relação dele com as filhas, porque elas não tinham aparecido. E aí elas apareceram, conversaram, enfeitaram até atrás de onde elas estavam, lá na casa delas, pra dar parabéns pro pai. Tu vê que ele tava muito, muito contentezinho, muito felizinho. E eu acho que essa felicidade toda, inclusive, serviu de incentivo para ele tomar a decisão, que termina o 8º episódio, né? Ele decidido aí bater o sino, até porque o programa já coloca até uma musiquinha quando a pessoa está subindo a escada para bater o sino, e já coloca uma musiquinha de que vai acontecer para tu ficar alerta, e ele vai lá e ele sobe a escada dizendo que o coração dele morreria sem um desafio. Então ele encara essa situação. Essa frase aí que vai falar. Que tu queria lembrar, né? Que ele então percebia que a Tamiflu de repente podia ter interesse em outros, mas que ele precisava fazer aquilo. E aí ele toca o sino. Quando ele toca o sino, a Senné chora,
Aí de repente tá a Yumi chorando, de repente tá o Michael chorando, todo mundo começou a chorar enquanto ele fazia a declaração, e devo dizer que ele fez uma declaração que mexeu com o Tamiful. Eu acho que antes, inclusive, porque assim, interessante que revendo, né, o que o programa fez tipo um flashback, né, pra gente, dos momentos que eles estiveram juntos, para uma situação dentro do Japão, e aí é importante frisar para quem não está acostumado com cultura oriental, eles são muito avessos ao toque. O toque é uma coisa muito íntima, muito privada, mesmo o toque muito simples, do tipo segurar uma mão, abraçar, olhar fixamente nos olhos de alguém, ou até mesmo estar próximo, sentado mesmo, do lado. Isso é uma coisa que tem um valor a mais, não é algo gratuito que se faz por um carinho generalizado. Aqui no Brasil a gente sente carinho por todo mundo, abraça todo mundo. Isso não é o natural deles. Então todos os toques são muito valorizados. E aí, a Tamiflu, ela é mais aberta. Tamiflu, é verdade. A Tamiflu, ela é mais aberta ao toque físico. Ela é mais sociável, ela é alguém mais aberta. E aí, realmente, eu entendo perfeitamente que, vendo tudo, como ela se comportou, ela em nenhum momento ela foi de alguma forma não receptiva. Mas ao mesmo tempo você veria que ela estava receptiva a uma amizade. Que não pudesse transformar talvez num sentimento ao longo do tempo. Acho até que poderia. Porque ela vinha cada vez mais admirando ele e gostando da companhia dele. Isso estava se desenvolvendo. Porém ele, talvez na euforia ou do jeito dele, ele acaba querendo resolver a situação e colocar em xeque. Não sei se também porque ele já está numa certa idade, já estava cansado também, um mês ali. Isso que você falou, né? Assim, a gente não tem muita noção de tempo ali, mas ela fala que eles estão há um mês conversando, então é legal a gente ter essa noção de que nem parece que é tanto tempo assim, né? Mas eles já estavam um mês morando ali no vilarejo, na vila deles, então realmente é muita coisa acontecendo. E aí ele vai falar que ela fez o mangá para ele, e que ele entende que se não fosse uma pessoa especial, ela não colocaria o mangá, não faria um mangá sobre ele sendo o principal. Aí ela faz uma cara do tipo, foi assim que ele interpretou então. Mas não foi algo que incomodou ela, né? E aí... Tocou o interfone. Foi aqui? E aí vale dizer também que ele falou, né, que o fato dela ter emprestado primeiro para ele o livro no aniversário é um sinal de que ela queria saber a opinião dele primeiro, e tudo isso foi mexendo com ele. Vale dizer... Ele dá um beijo na mão dela e ela não... Mas isso foi antes, né? Reage mal. E aí a Tamiful, quando ele toca o sino, ela faz uma cara de assustada. Né? Ela faz uma cara de meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas conforme ele vai falando, a cara dela vai mudando. Ela vai ficando com uma cara mais tranquila. E ele fala pra ela que ela é uma mulher que transmite muita alegria, que é uma moça, que é uma pessoa que incentiva pela história de vida dela, e que ele quer uma relação que sirva para inspirar os outros, que sirva para mostrar aos outros que é possível viver com alegria. E aí isso mexeu muito com ela. E eu acho, sinceramente, que pensando bem, vendo os dois juntos, eles têm personalidades muito compatíveis. Realmente, a forma como eles encaram a vida e as coisas, eles são muito compatíveis. Mas, de novo, ela vinha investindo no capitão. E aí, que nem sei se é capitão mesmo, capitão, sei lá. Eles chamam de capitão, mas na tradução bota capitão às vezes. E aí ela vinha investindo nele, né? Apesar do que eu acho ele um cara muito sabonete. O capitão? O capitão. Eu não suporto. Ele se acha, porque assim... Mas vamos focar numa rata, depois a gente fala dele. Mas eu não suporto o capitão. E aí depois que ele faz a declaração pra ela, que diz que a ama, né? Ela diz pra ele que ela percebeu mais uma vez como ele é muito maduro, que ela não tinha percebido antes, e como ele era uma pessoa incrível. Ele disse que a ama, ela começou a chorar, terminou a conversa, eles foram comer, todo mundo ficou lá felizinho, comendo, desejando boa sorte, isso, aquilo, outro. E aí quando acorda, ela vai treinar lá no tatame que ele preparou para ela. E aí o programa mostra que ele uma vez foi falar com ela que ela não tinha treinado nunca, e que ela treinasse pelo menos uma vez antes de ir embora do programa. E aí ela vai treinar. Aí eu pensei, meu Deus, ela vai embora com ele. Aí todo mundo entendeu, né? Tá aí a deixa.
E aí ela fala, aí quando ele faz a declaração de novo pra ela, que tem que fazer, todo mundo lá assistindo, olhando, guitarinho com cara de pamonha, muito pensando, por que não sou eu que tô ali me declarando pra alguém e vou sair? E ela fala que ficou muito emocionada nas palavras dele, que ela pensou e via uma vida com ele fora dali, mas que ela entrou no programa querendo alguém que fizesse que ela fosse tocar o sino e ela... Acho que ela esperava uma coisa arrebatadora. Mas eu acho que a própria forma e o design, e até da própria cultura, gente, muito difícil uma paixão arrebatadora no vilarejo do amor. Mas assim, e aí ela diz que não, né, o Manhattan fica muito triste, mas eu acho... Aí tu foca a cara do capitão, o capitão fica a cara meio que de aliviado. O capitão lá com uma cara mas ao mesmo falsa. tempo não resolve a vida dele. O Manhattan ainda brinca, né, quando ele tá saindo do programa, porque ele fala, deve ser alguma coisa do nome, Hollywood, Manhattan, porque quem não Assistiu sabe... a primeira temporada, né, que quem você assistiu, tem que dar uma chance também. Ou não viu, inclusive, o recap que eles fizeram no episódio quando o show aparece, o Hollywood foi o primeiro cara que se declarou na primeira temporada e ele não vai com a pessoa, ele vai embora sozinho. E aí o Manhattan ainda faz essa brincadeira, desse seu nome, Hollywood, Manhattan. Então ele sai ainda fazendo uma piada. Vale dizer que a gente falou isso, né? O que a gente brincou aqui no início do vídeo, falando que a gente previu isso, que a gente falou, o Manhattan vai se declarar para ela e provavelmente ela não vai. Ele muito provavelmente tinha que esperar um pouquinho mais para as coisas assentarem melhor, né? Agora, eu acho que pode acontecer com o Manhattan e com a Tammy Fu uma coisa que aconteceu com outro casal da primeira temporada, mas aí um casal que a moça era muito mais difícil, inclusive, porque a vida dela tinha sido muito, muito conturbada, muito pesada, que diz que não, mas no final do programa eles acabam se encontrando e ficam juntos. Mas não vou dar mais detalhes para depois você assistir lá a temporada, né? E aí, por que a Ana está falando de capitão e essas coisas todas? Porque a Tammy Fu, ela tá esse tempo todo de olho no capitão. Ela vem investindo a relação dela no capitão. Tanto é que ela vai conversar com o capitão depois que o Manhattan vai embora e pergunta pro capitão se ele preferia tocar o sino ou que alguém tocasse o sino. E ele fala que tanto faz pra ele. E você preferia que alguém tocasse o sino ou você prefere tocar o sino? Tanto faz. Você que tá assistindo o vídeo, você prefere que alguém toque o sino ou prefere... Eu te convidei pra sair. Pra conversar. Eu que falei vamos, né? Mas claro, você não estaria aqui. Mas quem foi que falou vamos primeiro? Fui eu, então não adianta. Você concorda, mas quem foi que beijou? Mas quem chamou pra sair foi eu. Mas se eu não tivesse chamado pra sair, talvez a gente não estivesse aqui hoje. Mas se eu não tivesse beijado? Pode ser, mas... Pode ser que eu tivesse beijado, você não. Tu ia estar lá citando a Bíblia até hoje. Não, nada a ver. Tu ia estar citando a Bíblia até hoje lá. Adão, Eva, paraíso e coisas do tipo. Nada a ver. E depois ela vai perguntar pro capitão se ele sente que tá apaixonado. E ele fala que não sabe dizer. Aí ela fala, não sabe dizer? Ele não sei, pra que a gente mentiria aqui? É uma pergunta, uma resposta honesta realmente dele, mas o capitão é muito complicado, sabe? Ele é uma figurinha que... Mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que o que Manhattan fez muita gente refletir, né? Sobre o tempo que eles já estão ali, já tem um mês, não sei mais quanto tempo vai ter de programa, a reforma já está se estendendo, enfim, a casa já está ficando bonitinha, e ao mesmo tempo, se eles às vezes não tomarem as rédeas da vida deles, outras pessoas podem querer conquistar a pessoa que ele está interessado. E aí eu percebi que o capitão, ao mesmo tempo que teve essa conversa com a Tammy Fu, meio que foi uma despedida. Porque ele falou, tipo, não tô apaixonado por você, talvez não seja você. E vai investir... Não, mas peraí, porque a Tammy Fu ainda fala no depoimento que a relação dela com o capitão é confuso. Porque ela fala, a gente avança um passo e para. Avança um passo e para. Porque no fundo ele não quer. Aí ele percebe isso, né? E ele também percebe isso e vai atrás, ele vai investir pesado dessa vez agora, que ele vai estar se aproximando cada vez mais da Nino. E aí, pra mim, foi até surpreendente, porque na medida que ele nunca tinha mostrado nenhum interesse por ela. E aí ela começa a se interessar, ele começa a se interessar e começa a chamá-la para fazer atividades com ele, para conversar e passar tempo junto.
A Nino também é uma pessoa muito difícil. Não que, gente, assim, nenhum deles chegou também à idade que ele chegou, apesar de ser japonês, sozinho de graça. Eles são pessoas que ou trazem traumas ou dificuldades psicológicas que eles não venceram ao longo da vida, que fez com que eles chegassem à idade que eles têm, a maioria sozinho. A maioria ele é solteiro. Que passaram, assim, anos sozinhos, sem dar um beijo, sem se relacionar com alguém. E a Nino é mais uma dessas pessoas. Que apesar dela ser uma pessoa bonita, dela ser modelo, tá trabalhando, tá no meio de pessoas, ela tá há anos, ela falou 12 anos, fala que falou 12 anos? Não, quem falou 12 anos foi Yumi. Mas ela falou que tá há anos, sem nem mesmo no encontro. Então ela tá meio... Não, encontro ela falou que chegou a ter, mas que ela não tem relacionamento. Verdade. Que é relacionamento que ela não tem, ela busca isso, alguém para ela poder andar Mas de eu vou te mãos falar, dadas. não deve nem beijar na boca, porque nos encontros, os primeiros encontros, eles nem mal se toca. Mas aí que tá, porque ela chega a falar de quando vai falar com a produção, que ela fala, já saí com pessoas, já fui no apartamento de alguém já veio no meu apartamento, então possivelmente alguma coisa aconteceu sim. Só que o que ela quer é... Mas não se desenvolveu numa relação. Sim, é o que eu ia falar, o que ela quer Mas é eu uma acho relação. ela extremamente difícil. E até porque ela tá num programa onde ela conhece outras pessoas que também estão buscando relação, e ela não se mostra muito aberta, ela é muito na dela. E aí, mas ela também, quando ela começa a perceber o interesse do capitão, porque, de novo, o capitão, para a cultura deles, ele tem um porte físico legal, ele tem uma altura legal, ele tem um rosto bonitinho. Digo assim, você pode não achar, mas para a cultura deles, ele é um cara bonitinho. E depois o programa até conta qual é a situação dele financeira e profissional, né? Que ele também não estaria mal de vida. Então, ele é um partido. E aí ele chama ela para conversar sobre pessoas ideais, essas coisas, e a Nino fala que uma vez ela viu uma analogia de que você às vezes vai na livraria, existem vários livros perfeitos, mas você pega um que você abre por acaso, passa a gostar e aquele se torna perfeito para você. E a mesma coisa seria com uma Não, mas ela fala relação também, se ela se com o pergunta, marido. será que não haveria outro livro tão bom? Será que isso também... Sim. E ela fala da dificuldade dela de escolher, inclusive, Sim, porque mas ela fica aí, pensando, será que não tem outra pessoa Sim, mais perfeita mas pra aí mim? ela chega à conclusão de que, na verdade, o livro perfeito é aquele que ela acabou escolhendo, mesmo que por acaso, e que fez ela ir até o final. E aí ela fala que é a mesma coisa em relação ao marido. E por que eu tô chamando atenção disso? Porque depois que ela fala isso, aí o capitão fala, eu gostei muito da analogia que ela fez. Aí resolve investir profundamente. E aí ele vai chamar ela para tomar conta dos hibiscos. Que é curioso, porque quem plantou o hibisco foi o Mahatan para Tamifu. E o capitão, que era o interesse da Tamifu, ignora completamente os hibiscos depois que o Mahatan vai embora. Só que como a Nino acaba molhando num dia que ele esquece, ele vê aí a deixa pra... Porque ele quer encontrar uma forma, que ele fala, eu quero encontrar uma forma de dizer pra ela que eu tô interessado nela, mas sem falar, sem me declarar, mas já mostrar e deixar claro pra ela, ó, tô na tua. E ela meio que aceita e regar os negocinhos com ele de manhã, Mas tu nem gente. falou pra ele o que ele chamou, tu tá acelerando muitas coisas. Por que não precisa falar tanto detalhe? Mas ela aceitou o quê? Tu não falou Ela o que aceita regar os Mas por quê? hibiscos. Ele chamou ela... Ele chama ela pra falar assim, olha só, eu acho que eu posso perder... Que acho que com detalhe sem necessidade, que as pessoas, a maioria já viu, mas assim, ele aceita regar, ela aceita regar porque ele fala, olha, pode ser que eu não acorde, que eu perca algum dia, e eu quero regar o hibisco 2 vezes por dia, então de 8 horas da manhã e outra hora lá que ele falou, eu queria que você viesse regar comigo. Ela, beleza, tô contigo, rego com você. Só que no primeiro dia, ele fica esperando, ela não aparece. Aí ele até bota um reloginho mostrando que horas é ela. Segundo dia, já tá 8h30, ela não aparece. Aí chega a Yumi, aí ele fala pra Yumi, pô, Yumi, a Nino falou pra mim que ia me ajudar. Não, a Nino já tá acordada? A gente já tá acordada. Ela sim. É porque eu de novo, tô cortando pra ser mais objetiva. Bom, tudo bem. Aí ele fala, ela fala, não, eu vou chamar ela. Ela vai lá, chama a Nino. E Nino dá uma enrolada, mas vai. Depois a gente vai descobrir por que ela enrola. Porque eu tinha achado estranho, porque tipo assim, não é muito da característica deles, eles se comprometerem e prometerem fazer uma coisa, e do tipo, marcou contigo de tarde, que 8 da manhã eu tô lá, e 8 da manhã eu esqueci. Eu esqueci. Sendo que ela tava acordada na hora, ela tava lá no quarto acordada, e ela não foi, e aí depois você vai entender por que ela fez isso. Foi proposital. Só que a Nino tá chamando a atenção também de outra pessoa. Do Guitarim.
Ah, meu Deus. E aí, o Guitarim vai começar a lembrar de todos os conselhos que deram no programa. Ah, você precisa ser mais assertivo. Ah, você precisa deixar claro pra O que ela você que sente. Isso daí no microfone vai fazer um Não barulho vai do fazer caramba. barulho aqui, não. Tá longe. Você precisa deixar claro o que você sente. O Anchova falando que mulher gosta de homem que vai atrás. Aí o Guitarim resolve, então, partir pra cima. A ponto de deixar a Nino chorando. Porque ele vai sentar no banco com ela, ele vai colar do lado dela. Ele vai pegar a coberta e vai tentar cobrir ela junto. Ele vai falar sobre tomar banho junto ou separado. Ele vai querer dar comida na boca dela. E assim, a Yumi vai ficar totalmente desconfortável com isso e vai pro quarto chorar. Ela não fala, mas a expressão facial dela deixa muito claro. Porém, como ele é muito... alguém que estranhamente, não sei como explicá-lo, ele não olha para ela. Acho que como ele tá tímido, ele tá com vergonha, ele meio que faz as coisas sem olhar o rosto dela. Ele meio que faz assim, tipo, tô aqui, mas tô olhando pra frente. Eu tô te dando comida, mas eu tô olhando pra lá. Ele não... E aí, coitado, ele não percebe o desconforto dela. E ela chega a um desconforto tamanho que ela acaba tendo uma crise. Muito porque, claro, é alguém que ela não tá interessada, ele tá sendo insistente, ela não tá sabendo como lidar com isso, ela não tá conseguindo dizer pra ele, tipo, meu amigo, isso aqui no Brasil já não acontece. Tipo, isso é pra lá, tu é chato pra caramba. Ela não consegue falar isso pra ele. Tipo assim, ó, tô afim de você não, tu tá dando essa indireta aí, tá doido. Ela não consegue, vai pro quarto chorar. Aí nisso que o povo tá percebendo que ela tá chorando, vai as mulheres mais velhas primeiro lá. Vai a Yumi e a chegam Sene. todas. É porque quem entrou no quarto primeiro foram as duas, mas todas as mulheres chegaram juntas lá no quarto. Aí elas conversam, o que tá acontecendo contigo? Aí... Não, ela não fala o que tá acontecendo contigo, ela já fala, ela só pergunta se tá tudo bem. Aí ela fala, tu me senti desconfortável, alguma coisa assim. Aí ela fala, o Guitarim, ela pergunta, como você sabe? Aí ela fala, não, ele encosta em todo mundo. E aí isso pra mim deixa aqui uma questão de que muito provavelmente o Guitarim já vinha sendo inconveniente com os participantes, com as participantes, e o programa acabou não mostrando por causa da edição. E o próprio, assim, acho que o Guitarim, ele é muito sem noção. Sim. Total desprovido de traquejo social. Eu não sei se ele chegou a conviver na vida dele com tantas pessoas, por tanto tempo, tão próximo, né? Eu acho que ele é um cara muito solitário. E aí ele é tipo assim, uma criança na loja de biscoito, assim, de doce. E ele não tá sabendo como reagir, se relacionar. E aí o Yumi chega a falar que talvez fosse melhor ele sair do programa. E como ele também não é um cara agradável, ele não canta lá tão bem. Não sei se ele toca bem os instrumentos, mas assim, o pessoal também tá irritado por uma série de coisas que ele fala e pela música dele, pelo barulho que ele faz. Ele parece ser muito agitado, muito barulhento. Ele parece um pouco aquelas crianças hiperativas que não param quietas. Ele é um pouco assim. E aí o Michael vai conversar com ele e falar, cara, porque a Nino não vai jantar. E aí já tá o Guitarim lá perto do quarto da garota tentando saber o que aconteceu pra Nino não ir jantar. Aí o Michael fala, ela não foi porque ela não tá bem contigo. E as meninas meio que decidem que o Michael vai falar com ele, né, pra ele entender. E o Michael também não é muito direto. Eles não decidiram não. Não. Não, ele que resolveu, porque estranhamente se formou uma amizade ali. Aí ele vai falar pro Michael, até porque de uma forma também tem uma proximidade com a Nino, né? Porque eles chegaram juntos no programa, se querendo ou não, isso acabou criando um laço entre eles, porque eles foram os que chegaram depois. Aí ele fala, cara, foi alguma coisa que você fez. Ela falou que você tá incomodando ela. Você não consegue pensar em algo que você tenha feito. E ele no começo não consegue identificar. Depois, numa segunda conversa, que o cara é mais direto e fala, cara, você fica tocando nela, as suas investidas estão incomodando. Ele, entendi. Aí ele fala que nunca foi de ficar encostando nas pessoas, pararatibum. Eu sei que o troço fica no nível que os produtores vão conversar tanto com o Guitarim quanto com as mulheres, e o Guitarim é levado pra fora do vilarejo. Assim, ele vai passar 1 episódio e meio, mais ou menos. Talvez uma semana, se bobear. Deve ter sido uns 3 dias, se bobear ali, que ele é suspenso do programa. E aí todo mundo ficou em choque, até os apresentadores ficaram em choque com isso. E eu não esperava que fosse escalar para esse nível, né?
Mas ele volta depois, tá? Ele volta, não volta só com o violão, ele resolve voltar com 2. Aí pede desculpa pra Nino, pede desculpa pra todo mundo. Já tinha feito uma música pra tocar, e o povo fala, não é o melhor momento, que não sei o que. Aí ele saca e não toca a música. Cara, ele é tão sem noção que se eu sou ele, eu tinha ido embora do programa ali. E ele não sacou. Eu acho que ele não tem motivos para uma expulsão dele, né? Mas era para ele ter percebido nesses dias que era para ele ter pegado o chapéuzinho dele, que dali não vai sair mais nada, cara. A não ser que ele queira visibilidade, sei lá, por alguma forma em rede social. Não sei se é a pegada dele, isso aí. E ele chega a falar que mesmo que as pessoas odeiem ele tá ali pra ajudar, que ele quer mostrar que ele é uma pessoa que se preocupa, que quer ajudar. Aí quem acaba falando primeiro é a Khan, porque assim, o discurso dele fica enorme, as pessoas começam a não entender, outros começam a rir. Aí a Khan fala meio rindo, não é isso que eu sinto por você, mas que... Peraí, até anotei. Mas que ela pode perdoar os erros que ele cometeu. E a Nino fala que se ela perceber que for sincera, ela pode voltar a trabalhar com ele. Aí passa-se algumas cenas, tá o guitarrinho sentado sozinho, cantando lá, fazendo anotações. Aí quem vai conversar com ele é a Ayakan, porque é a outra deslocada do programa também, mas por motivos totalmente diferentes, né? E aí ele fala que estava lá cantando, que ia cantar, e a Ayakan fala, cara, fica quieto. Baixa o volume, para de cantar por uns 3 dias, pelo menos. E aí é nessa que eu acho que eu sairia. Até porque, assim, cara, essa é a forma dele se expressar. Sim. As pessoas gostando ou não. É como ele se comunica, né? O cara é músico. Então, nesse ponto, ele tá deixando muito claro, todo mundo deixando muito claro que as pessoas não gostam dele. E aí tem a ver uma conversa que ele teve com a Ayakan nos outros episódios, que ele fala assim... As pessoas ficam dizendo que eu tenho que descobrir um outro lado meu que é muito bacana, que é muito lindo, mas o que eu tô sentindo é que as pessoas não gostam de como eu sou. E é um fato. Assim, as pessoas não... Assim, ele pode ser um porre, ele está aparentando ser um porre. Mas as pessoas também largaram de mão dele. As pessoas assim, ó, cansei, não vou ficar aqui perdendo tempo com ele, não é meu interesse... O único que os dois que ainda se preocupam com ele é a Ayakan e o Makio, que vai conversar com ele, que dá conselho, essas coisas todas. Mas está muito claro, eu não sei se ele tem esperança de aparecer uma outra pessoa na casa, mas está muito claro que a situação para ele no programa está muito difícil. Quem está ali não tem ninguém interessado nele, não. Entendeu? E até a própria convivência entre as pessoas em si. E sobre a Ayakan a gente fala daqui a pouco, né? Porque Nino, voltando para Nino, que foi onde acabou gerando essa confusão, né? Não está afim do capitão. A gente vai descobrir que, na verdade, a Nino está afim do Makio desde que eles chegaram no programa. Uhum. Só que ela nunca tinha deixado isso claro. O programa também nunca tinha mostrado isso de uma maneira tão claro. Não sei se nem ela quis revelar isso, né? Acho que isso é uma coisa que estava crescendo nela. Quando o capitão começa a investir nela, ela no começo deixa, não sei se talvez para chamar a atenção e fazer ciúme no cara. Tipo, olha, pra mim tem gente interessada em mim, não sei. Mas ela também não chega a ser ruim. Muita coisa. Mas de qualquer forma, tava lá. E aí, e ela só fica fechando a cara. Então, todas as vezes que dentro do grupo ela tá percebendo que o Makio tá muito amiguinho e sendo muito gentil com a Tamifu, ela fica possessa, vai fazer um biquinho assim, ó. Tem uma hora, inclusive, que ela faz comida pro Makio, ele oferece pra Tamifu, se ela pudesse, ela pegava a bandeja e jogava tudo fora. Varava longe a bandeja. Assim. E o Makio, ele nem tava se tocando, só que ele percebe que... depois de tanta cara feia que ela faz. Porque ele gosta da Nino, ele inclusive vai conversar com a Nino depois que dá a confusão do guitarrinho. Ele gosta da Nino como pessoa, né? Ele tem ela como mais próxima, porque entraram juntos, são de uma idade parecida. E aí ele fala então pra ela que ela precisa ser mais incisiva no que ela quer, nos interesses que ela tem, nessa conversa que ele tem quando percebe que ela tá meio assim. A Nino fala, inclusive, que ela não entendeu muito bem a conversa, porque ela não sabe mais o que fazer para
porque ela tá afim dele, e ele dá um conselho dessa, tipo assim, ela já tinha desistido, ela fala que ia desistir, só que depois desse conselho, ela fica meio confusa. E ela então vai começar a tentar a fazer mais coisas com o Makio. Então ela vai se oferecer para fazer umas tarefas para ver se o Makio vem e fala para ir com ela também. Só que toda vez que ela faz isso, o capitão vem e se mete no meio e se oferece para fazer o trabalho com ela. E também o Makio tá afim de fazer as coisas com a Tamifu, então pra eles tá ótimo. Ela que, assim, ela se iludiu, porque na verdade ele não tá dizendo assim, vem pra cima de mim. Ele simplesmente acha que até talvez estivesse se referindo ao próprio capitão, porque ele também não é bobo, já viu que o capitão tá investindo nela. E aí do tipo, ou você... Ou ia falar uma expressão ruim, né? Ou você vai ou sai de cima, né? Então resolve isso. Ou vai ou racha. Sai de cima do muro, né? E ela não consegue. Mas o Makio tá sendo muito inteligente emocionalmente, inclusive, porque quando ele vê que ela fica fazendo de carinho, ó, ele chama logo pra conversar. Tô vendo que tá ficando de cara feia quando eu tô com a Makio, com a Tamifu. E aí, o que tá acontecendo, não sei o quê. Ele não fala especificamente com ela que é por causa da Tamifu, né? Ele só fala que percebeu que ela anda meio triste. Sim, mas tá na cara, né? Amor. Tá na cara. E aí, como a Ana já falou diversas vezes, ele tá não dando bola pra Nino porque ele tá de olho na Tamifu. Aí, se você entendeu, vamos lá. Tamifu disse não pro Manhattan porque estava de olho no capitão. Capitão não dá bola pra Tamifu porque tá de olho na Nino. Nino não dá bola pra capitão, inclusive a Nino fala que deixou de ir regar, que ela sabia da hora, que ela não tinha esquecido, mas que ela deixou de ir regar os hibiscos com o capitão porque ela não queria que o Makio visse e interpretasse errado. E aí a Nino, que não tá dando bola pro capitão, tá de olho no Makio, que tá de olho na Tamifu. Sendo que Tamifu percebeu que o capitão não quer nada com ela e começou a dar mais abertura pro Até porque, para quebrar de vez os nossos corações, a cabrinha Sato fica doente. E aí a Tami, desde o início que a cabrinha chegou, foi tipo a grande mãezinha dela. Então ela sempre cuidou, sempre foi muito carinhosa. E foi ela que teve a ideia de construir o abrigozinho para ela, né? E ela fez junto com o Makio, inclusive. Esse abrigozinho ficou uma gracinha. No início foi uma rata, não foi? Termina com o Makio. Então eles fizeram lá a casinha pra cabrinha e tal. Então era assim, um grande amorzinho dela. E um belo dia, ela tá cortando lá a comidinha da cabra e ela vai ver a cabrinha tá mal conseguindo levantar a cabecinha. Tá bem fraquinha, bem doente mesmo. E aí ela chama os outros, daqui a pouco chega a produção e o pior acontece. E aí, inclusive, tem a cena que eles só mostram em parte, né? Ela segurando a cabra morta, chorando. E ela morrendo de chorar. E eu pergunto, pra que você botou a bosta de uma cabra lá, gente? Ainda mais uma cabra que é miniatura, que depois o veterinário fala que a condição climática é complicada. Então você vai deixar dentro Meu de casa, Deus do céu, gente. Pra que você botou uma cabra lá? O programa não precisava de uma cabra. Entendeu? Aí me bota uma cabra lá pra cabra morrer e ficar todo mundo triste. Cara, eu sei que a Tamifu, ela viveu muita coisa nesse programa, cara. Ela viveu muito. A Tamifu virou a estrela do programa. Cara, ela viveu muita coisa. A Tamifu virou a estrela do programa. E ela vai pensar em ir embora. Ela vai falar que ela fica muito destruída, ela pensou em ir embora quando a cabra vai embora. Até porque lembrando a vocês, se vocês não estão ligando, a Tami conta a história da situação de saúde dela, que ela venceu um câncer, né? Então a situação de perda, de morte, é uma coisa muito próxima para ela, né? Muito vívida ainda. E ela então fica muito arrasada, ela fica todo mundo fica triste, tá, gente? Até a pessoa da produção chora, todo mundo, os apresentadores choram, a gente em casa ficou arrasada, eu quase chorei também. E assim, todo mundo ficou. Se você assistiu, você deve ter ficado arrasado. Conta aqui pra gente se tu ficou arrasado com a morte da Sato. E aí ela fica meio que. E o Makio, ele entende esse momento e ele consegue ficar presente do lado dela a todo instante, encorajando, ajudando, dando força, consolando não só isso, ela. ele fica fazendo carinho nela. Ele fica fazendo cafuné, ele fica passando a mão nas costas dela. Ele não chega a abraçá-la, mas eles têm essa mania de fazer essas coisas assim, de bater. E aí é muito engraçado uma cena, porque tá a Tamifu sentada, o Makio aqui,
e a Yumi senta de frente. Aí quando a Yumi senta, ela tá vendo o carinha, a Yumi só olha e fala assim, tipo assim, já entendi o que tá acontecendo aqui. Nisso, vem a Nino, que eu acho que ela vem até pra falar alguma coisa pra... Ela puxa, tipo, se ela pra sentar ali pra tomar um café, um chá. Mas ela puxa o banquinho, vê... ela olha os dois juntos, ela larga o banquinho e vai embora. Ela pega um troço que tá na mesa, ela nem puxa o banco, ela chega, aí ela olha, pega qualquer coisa na mesa, vai embora, aí o Yumi olha e fala assim, tipo, já entendi. Aqui também. Aí não sei se também para levantar o astral da galera, para ajudar a tirar esse clima de tristeza que todos estavam com a morte da Sato. Lembrando que Manhattan foi embora sozinho, expondo o dedo. Chega então um novo personagem. Mas foi logo depois? Foi logo em seguida. Não foi antes? Ele chegou antes da cabra morrer? Ele chegou antes da cabra morrer. Aí então deixamos de comentar dele. Como é que é o nome dele? Não, é porque eu tô tentando colocar uma ordemzinha aqui. É o Tanazan. Tanaku é o apelido dele. É, Tanakun, que a outra botou. Mas daqui a pouco a gente fala sobre ele. Vamos só terminar aqui a situação dos dois. Porque nisso tudo, a Tamifu, o Makio só tá fazendo isso tudo também porque a Tamifu tá dando liberdade pro Makio fazer isso. Então eles ficam comendo juntinho, eles ficam conversando juntinho. A Nino fica dando tiro pro alto. E estão os dois juntinhos. E aí o Makio resolve então ter uma conversa séria com ela, tipo assim... Já que a gente está evoluindo, eu preciso realmente saber como vai ser a nossa relação no futuro. Só que a conversa acaba não indo bem para o Makio, porque ele começa a mostrar várias coisas que ligam alertas na Tamifu. Por exemplo, o fato dele ter um emprego instável e ela ficar preocupada em ela ter que sustentar a casa. Ela fica preocupada com a questão da distância dos dois. Então, assim... distância física de onde eles moram. Distância de onde eles moram, né? Eles já tinham tido uma conversa que ele explica porque que ele era o guerreiro do amor, ele fala que ele largou o emprego que ele tinha de acompanhante para ficar com uma mulher e a mulher não quis nada com ele. Então os dois estavam caminhando muito bem realmente, apesar dela não entender e ninguém entender porque que ele botou guerreiro do amor, né? Mas quando chega nessa conversa séria, ela fica reticente. Ela sente um incômodo aí. Só que o Makio já se abriu, ele já falou que vai no programa, ou vai o racha, que ele não tá ali só por estar, e ele vai tocar o sino. Quando ele toca o sino, a Tamifu já faz cara de preocupada de novo. O programa vai terminar aqui, mas enquanto estava acontecendo esse monte de troço, chega o Tanazan que a Ana falou, que a gente comentou também que o programa ia precisar colocar um outro cara ali e que um cara mais velho. E não só um cara mais velho, mas que tivesse interesse em mulheres de 50 anos. Porque foi uma coisa que as duas comentaram, né? Que a Yumi e a Sene, que, poxa, a gente tem 50 anos, pô, o Manhattan, que é um cara mais velho que nós, que fez 60 anos, não se interessou por nenhuma de nós duas, foi se interessar pela Tamifu, que tem 45. E a gente tá aqui meio que chupando o dedo. Aí eu me falo, eu já pensei até em ir embora, cara. Se a próxima pessoa que não aparecer não for alguém que realmente, com quem a gente possa desenvolver uma relação, eu vou embora. E aí eu até falo, vamos virar rival, Sene, dependendo de quem aparecer. E realmente o programa foi procurar alguém que, além de ter uma idade mais compatível com elas, também tivesse realmente interesse em mulheres mais velhas. E que não fosse olhar para as mais novas. Exatamente. Da faixa. Que ele acho que tem 52 anos. 50. 50 só. Ele tem 50. E aí chega o Tanazan, que é pai de 4 filhos, só que se separou, o filho o mais velho mora com ele, os outros moram com a mãe. E assim, a Sene, gente, é 52 anos que ele tem mesmo, tá? Ah, tá. Assim, eu fiquei levemente constrangido. Porque a Sene, ela assim, o cara chega, ela vai retocar a maquiagem. Ela não disfarça. O cara chega, ela vai lá retocar a maquiagem. Ela fica eufórica, gente. A palavra é euforia. E aí essa euforia leva ela a ter os comportamentos mais bizarros. E aí ela vai desde arrumar a maquiagem, como também mudar a sua forma de se pentear, a sua forma de se vestir. Claro, e ela tá com uma alegria saltitante. Ela tá parecendo que tá encarnada com o espírito da Sato. Ela tá parecendo uma cabrinha saltitante. Cabrita, sabe a novela da Tieta? Cabrita, ela tá parecendo uma cabrita. Ela tá parecendo Tieta nas dunas do Nordeste. Ela botou o tênisinho com coração e meia com coração também. E aí, por exemplo, a Yumi tá de olho também. Só que é totalmente diferente. Enquanto a Sene fica falando, né?
Não, que não sei o que. Aí um fala, ele parece um homem decente. E assim, a forma também como cada uma vai se comportar diante desse interesse é diferente. Claro que lembrando que a Yumi é mãe de uma idol, né? A filha tem uma vida pública e ela tem, querendo ou não, isso aí, gente, é uma questão da cultura asiática, né? Ela tem que zelar pela imagem da filha dela como idol. Não seria bom para a carreira da filha dela uma mancha na família. Se a mãe se comportar de forma inadequada, isso pode ser um problema para a filha dela. Eu sei que pode parecer meio doido para nós, mas isso é assim lá. Coisas, e não só para uma idol, mas para todo mundo. Lá eles são muito assim. A família tem um peso muito importante. O que cada componente da família faz afeta todos. E aí ela acaba tendo um comportamento, apesar dela ser alguém extremamente divertida, alegre, ela é engraçada, mas ao mesmo tempo ela tem um comportamento do pé atrás. E ela acaba sendo extremamente formal com todo mundo, principalmente os homens, e até com o Tanasan. Apesar dela estar tentando, de alguma forma, mesmo na formalidade dela, mostrar interesse. E eu tô achando que o cara tá interessado na Yumi. A Becky até chama atenção, né? Quando eles estão conversando lá, os apresentadores, que ela começou a mudar os penteados. É sutil. E ela chama ele pra conversar e ele pergunta quais são os hobbies dele, ele fala. Ela fala pra ele, você não gosta muito de trabalhos braçais, né? Aí ele, como você percebeu? Ela, o jeito que você, o gestual, o seu segurando os instrumentos. Então assim, ela mostra pra ele. Ele que pergunta dos filhos, que pra ela também era uma coisa, ela tinha chegado, os produtores perguntaram pra ela, ela chegou a comentar. O que eu quero saber dele é sobre a relação familiar dele. Quantos anos tem esses filhos, por que esse filho mora com ele, quantos anos ele tem, eu quero saber, entender melhor essa questão prática. Um outro medo que ela pode ter também, né, ainda relacionado à filha, é que tipo assim, ele pode me usar pra se aproximar de mim, pra na verdade o filho dele se aproximar da minha filha. Porque até assim, porque eu não sei se ele faria isso, porque eu não saberia se ele sabe quem ela é. Mas, ou que ela estaria no programa, mas o que eu penso também é que ela tá sendo muito racional. O pessoal até do programa fala, você sendo muito madura, mas também muito racional. O que passa para algumas pessoas uma certa frieza, mas que ela tá interessada, ela tá. Que uma outra coisa que é interessante também falar da cultura asiática é que é atraente prender o cabelo. Embora aqui no Ocidente, as mulheres, quando querem ficar atraentes, soltam os cabelos. Lá elas prendem o cabelo, porque eles acham muito atraente essa linha do pescoço, nuca, maxilar, orelha. Eles acham isso extremamente atraente. Então eles acham bonito quando a mulher prende o cabelo. E você vai ver que cada vez mais ela prende o cabelo. E aí o Tanasan, desculpa, ele não levou roupa para fazer os trabalhos braçais, e aí a Yumi acaba emprestando o macacão dela para ele. A Tsene, quando vê isso, resolve tomar uma atitude drástica. Aí vai lá dentro e aparece de Maria Chiquinha. Uma das coisas também... Muito fofa. Se você achou fofa, tudo não, tô bem. zoando. Ah, tá. E aí a Tsene nessa, querendo ter certeza ou não, se tá afim ou não do Tanasan, ela resolve trazer uma brincadeira que eu não entendi o nome, mas é tipo um jogo da garota ficar parada assim, fingindo que tá sozinha, e vem o cara e bate assim na mesa e encara pra ver como que vai reagir. Troço bem idiota. Eu sei que quando... Eu acho que será que isso é um pera uva maçã deles? Deve ser, o pera, uva, maçã, salada mista deles. Agora que você falou faz muito sentido. Né? Deve ser. Porque não chega a beijar, mas chega mais junto. Que o cara bota, tipo assim, é como se jogasse na parede. Sabe aquela coisa de jogar na parede? Que a mulher tá na parede, o cara chega e bota a mão assim, e você fica meio que encurralada. E aí cada um faz do seu jeito, cara. E aí... é muito engraçado ver o jeito de cada um. O Makio vai e dá uma... nela, ela fica meio assim, né? O capitão vai, então, o capitão ainda levanta o queixo dela. Quando levanta o queixo dela, ela não se controla. Ela fica muito sem graça. Quando o Tanasan vai, ele tá muito sem graça. Não é a pegada dele. Ele tá muito sem graça de fazer aquilo. E aí, quando ele já faz rindo. A Tsene ri mais ainda. E aí ela fala pra produção que não era o que ela tava esperando. Não rolou. E a não acelerou o coração dela. produção fala, inclusive, que acabou mexendo com o coração dela. Quem mexeu com o coração dela foi uma outra pessoa. Mas não entra no mérito de quem foi. Se a Tsene ficar afim do Makio, ela tá ferrada, porque ela vai ter que disputar com a Nino,
com a Tamifu e o Makio tá de olho na Tamifu. E já vai se declarar no dia seguinte, então já vai perder ali. Se for o capitão, ela vai ter que disputar. Ela não vai dar. Com o desejo dele, que é o Nino, e com a Akio. E com a Aikipan. Ayakan, desculpa. Ayakan. Que tá de olho no capitão. E assim, a Ayakan, gente, precisava muito de um terapeuta ali, né? Gente, eu acho que ela não devia ter sido aceita. E assim... Porque assim, eu tô muito preocupada. Tudo que acontece, ela leva ao extremo. Se acontecer uma rejeição... Como ela vai reagir? Como ela vai reagir? Eu tô realmente preocupada com ela, eu tô com medo. Eu espero que ela supere, que ela vá crescendo ao longo do programa. Mas meu medo é, por exemplo, o capitão tomar alguma decisão e se declarar para alguém, como que ela vai reagir? Porque, por exemplo, quando ela foi a brincadeira, quando ele foi lá em cima da Sene, ela achou super engraçado. Ela achou divertidíssimo. Até porque ela talvez não julgue a Sene como alguém... Uma competidora. Como uma competidora. Ela viu muito mais como realmente uma grande brincadeira, né? Então ela se divertiu, riu, ela não ficou enciumada. Inclusive eles fizeram uma brincadeira muito boba, que era beijar a janela. Aí tava limpando a janela a Aikipan, a Yumi, a Senê e o capitão. Aí a Senê, porque a Senê é meio foguenta, brincou com o capitão de que estava beijando o capitão pelo vidro. A Yumi foi também. E aí todo mundo rindo, fazendo altas caras. A Aikipan, quando fez isso, ela chegou a fechar o olhinho. Tadinha. E falou que foi adrenalina pura. Foi pura adrenalina. Porra, o troço que o capitão fez, cara, que ele não vai nem lembrar no dia seguinte, entendeu? Só que isso mexe tanto com ela, que ela lembra que ele gosta de um sanduíche lá de amendoim. Meu Deus, que vergonha. E aí ela resolve dar de presente pra ele o sanduíche de pasta de amendoim. Aí ela cortou as bordas pra ficar mais parecido com o sanduíche, só que quando ela vai pegar a pasta de amendoim, ela vê que não tem a pasta de amendoim. Acabou. E aí ela entrega o pão puro. O pão puro, embalado. Ai, é um pão puro? Aí ela, porque acabou. Os apresentadores ficam, não é possível que ela fez isso, gente. E ela entrega as cascas juntas também. A pessoa não colocou nem um açucarzinho queimado. Gente, isso aí é uma coisa que uma criança de 3 anos faria. E aí... A idade emocional dessa moça, gente, é muito baixa, muito pequena. O capitão ainda fala que você tá achando que eu sou a seca, que é a cabrita lá. Ele fala, você tá achando que eu sou a cabrita? A Sato, que não sei o que, pra comer o pão puro? Mas ele agradece, que não sei o que, mas claramente foi uma situação bem bizarra. E do tipo, o que vale é a intenção. Pois é, aí ele falou que vai guardar para momentos de necessidade. E eu acho que é isso. É isso, gente. Então, assim, se você chegou até aqui sem se inscrever no nosso canal, tá esperando o quê? Comenta com a gente o que você tá achando do programa, quais são as suas apostas para os próximos relacionamentos. Eu acredito que ainda deve ter entrada de mais umas 2 ou 3 participantes aí até o final. Eu acho que no total o programa deve durar umas 2 semanas ainda, ou 3. Ainda faltam 4 ou 8 episódios? Não sei não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que faltam 4. Só 4? Acho que acaba semana que vem. Agora, uma coisa que eu descobri é que a primeira temporada teve reencontro e a Netflix não colocou reencontro. Netflix, escuta a gente aí, poxa. Bota o reencontro, Netflix, então, poxa. Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Tem episódios dia 19 e dia 26, mais 2 semanas. Então, acho que deve estar faltando umas 2 ou 3 semanas de programa aí, então vai ter muita coisa pra acontecer. Sendo que dia 26 são só 2 episódios. São 4 episódios semana que vem e 2 episódios. Eu acho que tem muita coisa, né, pra acontecer. Pode ser que não apareça mais umas 2 pessoas aí, porque o programa não vai deixar vazio se 2 pessoas saírem, ou se uma sair, vai acabar entrando mais uma vai aí. entrar, né? Com certeza. Até porque o Guitarim pode ser expulso de vez ainda. E o Makio já tocou o sino. Então vai pronunciar aí vai chegar mais um homem aí no grupo. Eu acredito que isso ainda vai rolar. E aí coloca aqui quais são as suas apostas. Tamifu vai ser a escolhida pelo Makio. Ela vai com ele, não vai com ele? Se a Tamifu não for escolhida pelo Makio, o programa vai ter que fazer um episódio só pra explicar isso. Se a Tamifu não for, ela vai embora pra ir atrás do Manhattan ou não vai? Porque o apresentador chega a falar isso, né? Ele fala quando tá conversando com a Beck, ele fala, gente, se ela disser não pro Makio, não tem ninguém má pra ela na casa. Então, assim, pode ser que aconteça isso, assim, dela
dizer não pro Makio, porque eu acho que assim como a última conversa que ela teve com o Mahata mexeu muito com ela positivamente, pode ser que essa conversa mais séria que ela teve com o Makio acabe dando uma freada nela. Porque assim, se pensar na vida que ela tá esperando, realmente, quem ofereceu para ela a vida que ela esperava, que é uma vida estável, mas uma vida cheia de emoções, alegria e amor, é o Manhattan. Porque no caso do Makio, embora ele possa proporcionar para ela uma vida de emoção, alegria, mas não é estável, o que para ela pode ser um problema. Afinal de contas, ela já tem 45 anos, ela está procurando estabilidade. E ele ainda não conseguiu encontrar isso na vida dele. E talvez isso possa pesar. E aí, gente, tem que lembrar que eles, quando vão pensar em amor e relacionamento, eles são muito mais racionais do que nós. Né? O Oriente como um todo, você pensa até mesmo a parte das Arábias, pegar a parte da Coreia, China, eles são muito mais racionais na hora da escolha de um parceiro do que simplesmente o amor. Até porque eles acreditam que esse sentimento pode se desenvolver. A paixão, ela fica realmente em segundo plano. Agora, vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios e coloca aqui as suas apostas. Então, estamos em todas as redes sociais com Dois Faladores, facílimo encontrar a gente. E claro, se você chegou até aqui sem se inscrever, tá esperando o que? Se inscreve agora e deixa teu joinha, isso é muito importante para nós. Valeu, até a próxima.